Fala, heróis e heroínas aqui no canal do YouTube, galera que está escutando pelo podcast, canal Everyday Hero. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre a estratégia que pessoas bem-sucedidas utilizam há mais de um século e que você não sabe. Basicamente, eu tenho lido muitos livros, especialmente de Napoleon Hill, um cara que viveu no início do século passado e estudou mais de 500 pessoas bem-sucedidas, e ele meio que descreveu quais são os hábitos, quais são os comportamentos, quais são os pensamentos que essas pessoas bem-sucedidas aplicam em suas vidas e atingem grandes resultados. E o que eu fiz? Eu meio que observei as pessoas atualmente que estão também tendo sucesso e resumir quais são os hábitos e vou passar isso para vocês aqui hoje, tá? Antes de eu continuar, eu quero convidar vocês para se inscreverem no meu canal aqui do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações todas as semanas quando eu lançar um conteúdo novo, um vídeo novo e alguma coisa nova que pode ser relevante a você. Eu vou falar hoje no vídeo, eu vou falar sobre o que significa o sucesso, a importância de ter hábitos, a importância de você criar uma rotina, quais hábitos das pessoas bem-sucedidas e também algo muito importante que é: para você ter sucesso, você precisa entender que você vai ter que arriscar a sua própria pele, tá? Você vai ter que entrar na arena, você vai ter que se dedicar, você vai ter que aprender e executar. Os 4 hábitos mais importantes das pessoas bem-sucedidas que eu consegui observar no século passado, através das leituras, e atualmente, eles estão separados da seguinte forma. Primeiro, a maturidade. Acho que poucas pessoas vão falar sobre isso, porque elas falam de forma diferente, mas a maturidade é algo que todas as pessoas obtêm. Elas entendem que existe uma fase de plantio e uma fase de colheita, tá? Outro hábito de pessoas bem-sucedidas é a autorresponsabilidade. Elas não ficam procurando culpados quando alguma coisa negativa acontece, quando algo não dá certo na vida delas. Ela não procura um culpado, ela não procura apontar o dedo. Ela sempre assume a responsabilidade e busca melhorar. Um outro hábito é o foco. Essas pessoas que são bem-sucedidas, elas têm um foco tremendo. Eu mesmo, dos últimos 3 anos que eu tive mais foco, que eu entendi a importância do foco, eu achava que eu podia fazer tudo, que eu tinha milhares de ideias e isso estava tudo bem. Eu posso te dizer que nos últimos 3 anos eu tenho buscado e aplicado muito essa questão de ter mais foco. E esse ano mais ainda, tá? E eu tenho colhido resultados melhores por conta disso. E por último, é a questão de você arriscar a própria pele. Raramente, bem raro mesmo, pessoas que são bem-sucedidas não arriscam sua própria pele, tá? Existem casos, claro, mas é raro. Existe um número de milionários aqui no Brasil e no mundo, né, nos Estados Unidos também, que 80% dos milionários não tinham nenhum dinheiro antes, começaram do zero. E por que eu estou falando isso para você? Porque você tem que acreditar que é possível se tornar milionário, tá? 80% dos milionários que existem hoje em dia, eles começaram do zero. Então é possível. Se você está começando agora, é possível, só que você tem que seguir alguns hábitos, você tem que entender o significado do sucesso, entender quais são os hábitos de sucesso que essas pessoas bem-sucedidas têm e como colocar eles em prática. O que é o sucesso? O que é o sucesso para você? O que é o sucesso para mim? Tá? No meu ponto de vista, o sucesso é uma coisa bem individual. Vai de pessoa para pessoa, de condicionamento para condicionamento, experiências de vidas. Entendeu? De vez em quando, ser bem-sucedido é ter um emprego. De vez em quando, ser bem-sucedido é viajar bastante. Cada pessoa vai identificar isso, cada pessoa vai determinar o que é sucesso para você. Então, o mais importante é você viver a vida por você, não viver o sucesso que as outras pessoas querem de você. Tá? Quando a gente se torna adulto, a gente acredita que a gente tem livre-arbítrio, que a gente está fazendo escolhas para o nosso sucesso. Mas na maioria das vezes demora para a gente conseguir se libertar de tudo aquilo que os nossos pais ou a sociedade impuseram na gente, tá? Então, eu acredito muito que sucesso, na minha opinião, é a questão de você se autoconhecer e ter livre-arbítrio da escolha, tá? De você poder fazer escolhas, uma vida que está alinhada com o que você realmente deseja, o que realmente te torna uma pessoa mais feliz. Então, para construir o sucesso, você
tem hábitos. Todas as pessoas têm hábitos. Todo mundo faz algo com consistência, todo mundo faz algo diariamente. Agora, o que vai determinar o seu sucesso, e se você consegue ou não realizar o seu sucesso, se você consegue ou não atingir isso, são os seus hábitos, né? E essa é a importância de você entender a criação de hábito, como que o hábito é criado, como que você pode deixar de ter hábitos ruins e construir hábitos novos. Claro que eu vou deixar para um outro vídeo sobre como você pode criar novos hábitos. Eu não vou falar sobre isso nesse aqui, não, tá? Mas eu vou falar hoje sobre os hábitos de pessoas bem-sucedidas. Quais são e como você pode cultivar ainda mais esses, tá? Primeiro de todos é a autorresponsabilidade. E eu falo isso muito no meu livro, Quem Agradece Não Reclama, tá? Esse é o hábito mais importante das pessoas bem-sucedidas. Elas não reclamam, elas assumem a responsabilidade dos resultados da vida dela, tá? E elas são protagonistas, elas são proativas em relação a buscar as soluções para o que ela está buscando, para o que é sucesso na vida dela, tá? E o que eu vejo também é que as pessoas que são autorresponsáveis, elas são insatisfeitas por natureza, mas não são insatisfeitas como aquelas que gostam de terceirizar a responsabilidade, de culpar os outros. Elas são insatisfeitas e elas tomam atitude, elas são proativas em relação a buscar o sucesso. Elas não são preguiçosas, né? Elas correm atrás do que elas estão querendo, elas encontram soluções e elas são incansáveis até atingir o sucesso. E eu acho que o sucesso, na verdade, é até algo que não é quando você atinge, você quer continuar fazendo, não é uma coisa que termina, né? Então, quando você tem o hábito de ser autorresponsável, você tem o hábito de buscar soluções, de estar sempre crescendo, de estar sempre aprendendo, de não ver erro como algo que é o ponto final, que é para você desistir, né? As pessoas, elas estão sempre encontrando formas inovadoras ou formas que outras pessoas repetindo, modelando o que outras pessoas fazem de sucesso para poder alcançar esse resultado, tá? E eu posso dizer para você, por que eu posso dizer para vocês que eu tenho sucesso, que eu tive sucesso, que eu corro atrás, que eu sou uma pessoa autorresponsável? Cara, o maior exemplo de autorresponsabilidade foi quando aos 19 anos de idade, eu engravidei a mãe do meu filho, tá? Eu não vou entrar em detalhes como isso tudo aconteceu, mas foi rápido, tá? Eu me apaixonei, em 15 dias ela estava grávida e, sinceramente, eu não tinha um plano, mas eu tinha a responsabilidade e eu fiz por onde dar o que era necessário, correr atrás para me tornar um homem mais responsável nessa época, uma pessoa que produzia e que colocava na mesa a comida, que trabalhava para isso. Eu larguei a faculdade, depois eu estudei à noite e consegui um emprego. Eu fiz por onde eu assumi a responsabilidade e fui proativo para solucionar os problemas que eu tinha naquele momento. Na realidade, não eram problemas, na realidade era uma questão de despreparo, de não ter planejamento, de não ter experiência de vida, mas que todos eles foram superados simplesmente porque eu quis correr atrás, eu estava insatisfeito por alguma coisa, eu tinha um emprego trabalhando na empresa de construção, eu estava insatisfeito, eu encontrei um outro emprego. Então, era a questão de eu estava sempre buscando uma solução para as situações que não estavam ao meu favor e eu transformava elas em situações que me favoreciam, tá? E é isso, eu não parava para ficar reclamando, né? Eu não ficava colocando a culpa no meu pai, na minha mãe, eu assumi total responsabilidade daquele momento, eu não culpava a sociedade, eu não culpava, sei lá, não sei quem, mas tipo, eu não culpava, eu assumi a responsabilidade, eu entendi que aquilo era um plantio meu, eu ia colher os frutos. Então, isso na vida, eu consigo identificar na vida das pessoas e na minha vida essa qualidade, esse hábito. E é quase impossível você ter autorresponsabilidade e ao mesmo tempo não ter foco. Porque foi o que aconteceu durante essa época, né? Tipo, que tudo que eu fazia, todas as minhas ações era para dar o melhor
para o meu filho, era para ser um pai melhor que o meu pai. Então, eu estava agindo com bastante foco, né? Eu tinha muito, eu buscava, eu queria melhorar, eu queria botar comida na mesa do meu filho. Então, além de estudar, além de ir para o trabalho durante o dia inteiro, ele mesmo no trabalho eu estar focado em querer melhorar, não só profissionalmente, mas como uma pessoa, como pai, eu lia livros. Então, o foco por conta do meu filho foi outro hábito que eu identifiquei que ele é extremamente importante para as pessoas bem-sucedidas, né? Por mais que a gente saiba que milionários tem alguns números que dizem que eles têm pelo menos 7 fontes de renda, pelo menos, né? Eles construíram uma por uma e eles aprenderam a criar tipo uma aranha ou tipo onde eles conseguem ter uma habilidade muito especializada e aí ele consegue diversificar o negócio dele. Mas naturalmente, quando você precisa ter foco para você atingir o sucesso. E tem uma frase que eu gosto muito de falar e que faz muito sentido para mim, você pode ter o que quiser, mas você não pode ter tudo, né? E acho que aí é onde as pessoas hoje em dia estão tendo dificuldade de decidir o que elas querem. Elas têm um medo de tomar uma decisão errada. Elas acreditam que fazendo mais coisas, elas diminuem o risco dela de fracassar. Só que é o contrário. Elas normalmente, por estar fazendo mais coisas, elas não conseguem se especializar em nada, elas não conseguem se tornar boas em nada, ou seja, extraordinárias em nada, e isso transforma ela em uma pessoa ainda mais mediana. Então, galera, o segundo hábito é o foco. E as pessoas bem-sucedidas entenderam que elas não podem querer tudo o tempo todo ao mesmo tempo, porque não dá certo, entendeu? Quando você foca, você consegue entender os detalhes, você consegue aprender sobre mais coisas a fundo. Não adianta você... Existe um exemplo que eu dou muito quando eu estou fazendo algumas palestras ou quando eu estou ensinando para as pessoas gerenciamento de projeto, que se você subisse no topo do Empire State Building, ou qualquer prédio, né? Vamos supor que você está no topo de um prédio de 30 andares. O que vai acontecer? Quando você olha no horizonte, ok? Quem está mais próximo de você é o prédio mais próximo, você consegue ver os detalhes da janela, consegue ver pessoas trabalhando, você consegue ver o que está acontecendo nos prédios mais próximos. Você pode dizer que a cor do prédio é cinza, com alguma tonalidade, você pode dizer que é uma cor azul, você consegue falar isso. Agora, quanto mais distante estiver, menos você consegue determinar o detalhe, menos você consegue entender o que está acontecendo. Então, não só é importante você focar no que está diretamente na sua frente, como também fazer essa escolha, né? Tipo, decidir, agir e refletir. Que eu gosto de falar que é dar. Você tem que dar, né? Para você ter foco. Você tem que fazer uma decisão do que você vai priorizar, né? Você não tem prioridades. Você tem uma prioridade. O que você vai focar, qual é o objetivo que você vai jogar toda a sua energia, né? E aí você vai agir com ação massiva, ok? Você vai determinar todas as ações que você precisa cumprir, vai priorizar elas e você vai crescer em relação a isso, refletindo, né? Você vai olhar cada uma das tarefas que você executou, quais resultados que você obteve, se você precisa continuar fazendo as outras tarefas da lista ou se aquela é o suficiente. É meio que um ciclo. Dar é um ciclo, né? Decide o que tem que ser feito, você age em ação maciça e aí você vai lá e reflete, faz uma retrospectiva do que você fez e quais resultados você teve. Se você precisa continuar fazendo, se você tem que fazer algo novo, se você tem que melhorar o que já foi feito, ou você tem que parar de fazer o que você está fazendo. Tem várias perguntas que a gente coloca aí, né? Então, quando você tem foco, você tem essa capacidade de melhoria contínua. Porque você está sempre ali repetindo. Você está buscando ter várias horas de aprendizado, de erro, de experiência. E tudo isso que você está fazendo vai agregar e vai gerar valor para te tornar uma pessoa mais bem-sucedida. E essa repetição está diretamente relacionada ao terceiro hábito que eu quero falar, que é a maturidade. Contrário do que eu acabei de explicar, das pessoas que têm foco, que são persistentes, que continuam trabalhando, que decidem, agem em ação massiva e fazem uma reflexão, as pessoas que não têm maturidade, elas são pessoas, como a maioria das pessoas hoje em dia, que querem tudo para ontem.
pessoas que querem têm um desejo momentâneo, que querem plantar e colher o fruto no mesmo dia, né? As pessoas não têm paciência, as pessoas não têm a maturidade para entender que não é da noite para o dia que você vai ter resultado, não é da noite para o dia que você vai ter a raiz bem plantada, dando frutos deliciosos. As pessoas maduras, elas entendem que na vida existe um processo, né? Existe um tempo de plantio, existem as temporadas com o vento, com a chuva, com o sol, né? Existe o regar e existe depois o colher. E nem sempre quando você planta, você colhe bons frutos. De vez em quando vem uma seca, de vez em quando vem ventos fortes, de vez em quando vem um temporal e que inunda tudo e tal, e pode prejudicar o seu plantio. Mas isso são coisas que você não controla, mas você pode controlar o quê? O processo, né? Você pode controlar essa sua experiência, essa paciência, essa sua maturidade em relação a não querer tudo muito de forma imediata, tá? Entender que, novamente, como foco e como a construção do sucesso, você vai ter que passar por processos, você vai ter que entender isso. E as pessoas maduras, elas conseguem modelar outras pessoas bem-sucedidas, elas não ficam só com o mentor, elas buscam mentores diferentes, elas entendem que, tipo, beleza, aprendi muito com essa pessoa aqui, o que eu posso aprender com a outra pessoa, né? Depois de ter aprendido com essa. Pessoas com maturidade, elas modelam pessoas bem-sucedidas, elas sabem que sozinhas elas não vão ter todas as informações do mundo, elas sabem que podem ajudar e ao mesmo tempo podem receber, que elas precisam talvez de um mentor, que elas precisam talvez de alguém que já passou pelo caminho que ela está querendo traçar, né? Que ela está querendo passar. Então, novamente, você não está sozinho. Pessoas bem-sucedidas, elas procuram outras. Elas não constroem um castelo, um império sozinhas. Outra coisa que é da maturidade de pessoas bem-sucedidas é que elas conseguem focar na jornada, né? Eu gosto muito de uma história de um amigo que eu assisti. Ele gosta de escalar a montanha, né? Rodrigo Novo, ele. E aí eu gostei de uma maneira que ele explicou. Tipo, muitas vezes a gente tem um pico Everest, né? A gente quer escalar uma montanha, quer a montanha sendo o sonho, vamos supor, né? E aí, tipo, a gente bota tudo naquela montanha, tipo, no pico da montanha. Só que ele falou duas coisas. Cara, o trajeto até a montanha é muito mais prazeroso do que quando tu chega lá. Quando tu chega lá, tu descobre duas coisas, tá? Primeiro, beleza, vamos celebrar que eu cheguei. Segundo, eu tenho que voltar. Chegar no topo é só metade do caminho, entendeu? Você não vai alcançar o objetivo e parar ali, né? A jornada, ela não para. Quando você foca na jornada, né, e aproveita cada momento daquela jornada, o aprendizado, todas as experiências que estão passando pela jornada, você vai ter muito mais proveito, né? E a maturidade ensina isso, do que se você só focar no ponto final, no pico, né? Porque você vai chegar lá no pico, vai durar 10 minutos, você vai tirar as fotos, você vai olhar para a próxima montanha e falar assim, eu quero escalar aquela montanha, e você vai se lembrar que você tem que caminhar de volta. Então, talvez a satisfação não seja tão grande quanto, sim, você vai ter uma realização que você alcançou, mas se você lembrar, de verdade, o que foi mais prazeroso foi a jornada até chegar lá no pico. Além disso, eu quero falar que as pessoas de maturidade, elas entendem a importância do esforço nas vidas delas. Elas conseguem, como eu já tinha dito, entender que existem processos, entender que no início todo esforço é maior. Para você tirar um carro, botar um carro em movimento, o esforço é maior. Para você colocar um avião no céu, gasta-se uma energia enorme. E isso acontece quando você tem que criar novos hábitos, quando você está começando um projeto novo. Você vai gastar mais energia, você vai ter que se esforçar mais. Mas quando você entende e começa a mapear e começa a transformar todo aquele esforço em hábito, ele começa a se tornar mais fácil. Essas pessoas bem-sucedidas, elas estão dispostas a pagar o preço, né? Seja através de pagar um preço fazendo parte de uma mentoria, pagando por um mentor, fazendo parte de uma comunidade, fazendo parte não importa. Elas estão dispostas a pagar não só o preço monetário, como também o preço de aprendizado, do tempo que elas vão dedicar para aquilo. E isso é de extrema importância
para você desenvolver esse hábito de maturidade. E, por último, o hábito mais importante, no meu ponto de vista, das pessoas bem-sucedidas, elas arriscam a própria pele, né? Elas não ficam só assistindo, elas não ficam olhando para o adversário, elas não ficam perdendo tempo com isso. Tudo bem, sim, a gente modela, a gente procura entender o que o concorrente está fazendo, mas olhando para a realidade da vida, você foca em ser melhor do que você mesmo. A pessoa que arrisca a própria pele, ela está concorrendo contra ela mesma. Se ela vencer a vitória contra ela mesma, ela sabe que no final da jornada ela vai conquistar aquele caminho, aquele sucesso, ela vai atingir o que ela está buscando. Ela está errando e ela está aprendendo. Ela investe e ela acredita nela, tá? Então, muito de arriscar a própria pele, as pessoas têm que acreditar em si próprio, né? Imagina, quando você transfere a responsabilidade, um problema para outra pessoa, naturalmente, ou você está sendo preguiçoso, ou você não acredita que você pode resolver aquele problema. E não estou falando que você não é capaz de resolver, e não estou falando que você não pode delegar, você tem que delegar. Mas existem coisas que você tem que confrontar. Existem tarefas chatas que você tem que desenvolver. Você vai ter que colocar a tua própria pele, você vai ter que passar por aquilo ali. De vez em quando, as pessoas bem-sucedidas, elas lideram, por exemplo. Então elas já passaram pela arena. Elas já sentiram na pele o que foi aquilo ali para depois poder delegar e passar para outras pessoas, né? Elas são muito corajosas. E é isso que diferencia as pessoas bem-sucedidas de pessoas medíocres, tá? As pessoas medíocres ficam assistindo e não executam o conhecimento, elas têm medo de fracassar. Elas desistem antes mesmo de começar, por medo de ser julgado. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas sabem isso, elas sabem arriscar a própria pele. E é um termo que está sendo usado muito bem, skin in the game, né? É o que as pessoas têm falado demais. E eu acredito que arriscar a própria pele é o que diferencia as pessoas de sucesso das pessoas medíocres. E é o que te leva até o sucesso. Não é assistindo que você vai atingir o sucesso. Tá? Então, galera, hoje eu compartilhei com vocês a estratégia que pessoas bem-sucedidas utilizam há mais de um século e que você não sabia. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário. Eu estou sempre respondendo os comentários que vocês estão deixando e deixa uma curtidinha, um joinha aí, beleza? Até o próximo vídeo.